Olá, irmãos da Estaca Artigas Quaraí. É um prazer mandar essa mensagem para vocês. Eu estou aqui no Hostal do Templo e queria contar para vocês a experiência de passar no templo e também a experiência de ter sido chamado como obreiro do templo. Há 2 conselhos atrás, conselhos que o adelataram, que nós fizemos aqui em Montevidéu, o presidente Orlando, presidente do templo, sempre participa desse conselho. E há 2 conselhos atrás ele fez um convite para todos os presidentes de estacas e ele convidou todos os presidentes de estaca para serem obreiros do templo. Ele fez um convite e eu não pensei em 2 vezes em aceitar esse convite, principalmente agora que o profeta está dizendo que nós devemos passar mais tempo no templo. Então hoje, essa semana, quarta-feira de manhã, eu fui apartado como obreiro do templo, eu fui designado pela imposição das mãos. Eu gostaria até de agradecer o presidente Orlando, seus conselheiros, como fui bem tratado no templo e como obreiro tive a oportunidade de participar dos treinamentos para servir no templo e aí eu entendi por que nós somos muito bem tratados no templo. Uma das metas dos obreiros é receber as pessoas da mesma forma como Cristo receberia. É a casa do Senhor, é a casa dele, então as pessoas que servem no templo, eles têm essa meta de convidar, de receber as pessoas da melhor forma possível. O templo ele funciona por turno e no início de cada turno é feita uma reunião de preparação e nessa reunião de preparação nós aprendemos que nós devemos tratar as pessoas da melhor forma possível, tratar as pessoas como se nós fôssemos o Senhor. E a gente sente isso vindo no templo, nós sentimos que nós somos recebidos, tratados como se o Senhor estivesse ali. Irmãos, foi uma linda oportunidade, foi uma experiência nova. Ontem e hoje eu tive a oportunidade já de fazer algumas ordenanças. Hoje eu tive a oportunidade também de participar do véu, de passar as pessoas no véu. Uma experiência única. Eu acho que jamais irei conseguir descrever em palavras o que eu senti. Na quarta-feira de manhã, quando eu fui designado pela imposição das mãos, pelo presidente Barbosa, que é conselheiro do presidente Orlando, conselheiro na presidência do templo. Na quarta-feira de manhã, eu já participei do encontro de preparação, da reunião de preparação, e eu senti o Espírito de uma forma incrível, irmãos, dentro do templo. Eu não conseguia parar de chorar, o Espírito foi tão forte, tão profundo, que para mim o Senhor estava ali. Eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho, que o templo é a casa do Senhor. Não poderia ser outro lugar pelo sentimento que eu senti. O que eu senti só pode vir de Deus, só pode vir da presença dEle, e foi uma experiência muito sagrada. Estou aprendendo muitas coisas, tem coisas que eu não sabia, e é normal, sempre quando a gente aceita os convites do Senhor, a gente tem a oportunidade de aprender muitas coisas. Outro dia eu estava lendo uma escritura no livro de Alma, no capítulo 9, e é uma escritura que me ensina muito sobre o Senhor. E diz assim, era a Alma que estava ensinando o povo de Amaleque. Alma, ou como é o outro nome do companheiro de Alma, era Amaleque, né? Amaleque, eles estavam em Amonia. Alma e Amaleque. Não sei se era a Alma ou se era a mulher que estava ensinando aqui, mas a escritura é a seguinte: e não se passarão muitos dias até que o Filho de Deus venha em sua glória, e sua glória será a glória do unigênito do Pai,
E aqui vem a parte que eu gosto muito: cheio de graça, equidade e verdade. Portanto, cheio de graça, cheio de equidade e cheio de verdade, cheio de paciência, cheio de misericórdia e longanimidade, pronto para ouvir. Olha que linda escritura! O clamor do seu povo e para responder às suas orações. Então foi feita uma profecia onde não demoraria muito tempo que o Senhor ia vir cheio de graça. Graça é aquilo que o Senhor nos dá que nós não merecemos, é o sacrifício de Jesus Cristo, é aquilo que nos falta, é a graça do Senhor. E isso aconteceu através da expiação. Equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Olha só, o Senhor vem cheio de equidade, ele vem cheio de significado, ele vem cheio de vontade de nos dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Ele vem cheio de verdade, cheio de doutrinas, com todas as doutrinas. A verdade a gente sabe que é o conhecimento das coisas como eram, como são e como serão. Cheio de paciência, o Senhor ele tem muita paciência conosco, ele vem dessa forma também, vem cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de longanimidade. Longanimidade é uma virtude de quem é bondoso. Olha só, então o Senhor é cheio de bondade e generoso. Olha que linda essa escritura, irmãos. Longanimidade quer dizer isso aí, uma pessoa que tem virtude, que é bondoso e é generoso. O Senhor, ele é generoso conosco. De quem acredita e tem fé em Deus para ajudar a solucionar os seus problemas. Então, as pessoas que têm fé para solucionar os seus problemas, fé em Deus, fé em Jesus Cristo, ele está disposto a nos dar essa bondade e a ser generoso conosco, pronto para ouvir o clamor do seu povo e para responder às orações. Essa foi a profecia que Alma ou a mulher que eles fizeram ao povo de Amonia. E aquele povo era um povo com coração duro. E olha só que quando as pessoas estão com coração duro, elas não conseguem ver a maravilhosa, a beleza que é a palavra de Deus e cheia de significado. Essa escritura fala que o Senhor vem cheio de graça, equidade, equidade é oportunidade a todos, verdade, como as coisas eram, como as coisas são, como as coisas serão, cheio de paciência. Como é bom conversar com alguém que está cheio de paciência, misericórdia, longanimidade, que é uma pessoa bondosa, generosa. Imagina como é se relacionar com uma pessoa muito bondosa, muito generosa. Encontrar o Senhor, irmãos, é a melhor coisa que tem. E eu senti todas essas coisas no templo agora, portanto eu presto testemunho que a presença do Senhor estava ali na sua santa casa. Se eu estivesse lá no Velho Testamento e tivesse que relatar essa experiência, eu ia dizer o seguinte, que a glória do Senhor tomou conta do ambiente e ali estava a face dele. Quero prestar um testemunho, irmãos, que eu senti a presença do Senhor no templo. E gostaria de convidar todos os irmãos da Estaca Artigas Quaraí para vir ao templo, fazer sacrifício. Nosso querido profeta, na última conferência agora, ele falou dos lugares aonde nós podemos ir para depois da morte. Existem muitas moradas na casa de meu pai, assim as escrituras ensinam. E o profeta nos ajudou a entender para onde que nós vamos ir. E ele dizia que da forma como nós nos comportamos agora, nós vamos herdar uma glória de acordo com o nosso comportamento. Então, se nós pensamos celestiais,
temos pensamentos celestiais, como ele nos convidou, se nós assistimos o templo, que é um lugar celestial, que lugar nós vamos herdar depois da morte? Nós vamos herdar um lugar celestial. E existe o reino celestial. Então, se nós pensamos celestial, se nós fazemos coisas celestiais, se nós estamos em lugares celestiais como o templo, depois da morte nós vamos estar em lugares celestiais, no reino celestial. Ora, se nós não assistimos ao templo, nós não estamos num lugar celestial como o templo, que lugar, que glória nós vamos herdar? Não vai ser uma glória celestial. Então, se nós não estamos assistindo ao templo, nós não estamos nesse lugar celestial, isso quer dizer que nós estamos muito apegados às coisas deste mundo. E aí nós vamos herdar uma coisa, nós vamos herdar um estado depois da morte de todas aquelas pessoas que estão apegadas às coisas do mundo. E não é difícil. O Elder Bedner já tinha falado isso também, de que lugar nós vamos herdar depois da morte. É fácil, ele dizia, se tem pessoas que não pagam dízimo, nós vamos ir para lugares onde tem pessoas que não pagam dízimo. Se tem pessoas que não leem as escrituras, nós vamos ir para lugares onde tem pessoas que não leram as escrituras. Se tem pessoas que não assistem à igreja, não tomam o sacramento, nós vamos para um lugar onde tem pessoas que não vão à igreja, não foram à igreja, não tomaram o sacramento todos os domingos. Se nós não cumprimos os mandamentos de Deus, nós vamos ir para um lugar onde tem pessoas que não cumprem os mandamentos de Deus. Então, o Evangelho ele não é complicado, ele não é complexo. Tem muitas coisas que a gente não sabe, mas as coisas que a gente sabe, elas são simples, suficiente para uma pessoa, para uma criança entender. Então, se nós queremos ir para o reino celestial, nós temos que pensar de forma celestial, como ensinou o profeta. Se nós queremos ir para o reino celestial, nós temos que assistir, frequentar lugares celestial. Qual é um desses lugares? O templo. Então fica aqui o convite, irmãos, para todos os membros da Estaca Artigas Quaraí. Se a gente quer entrar no reino celestial, receber a glória celestial, ter um corpo celestial, nós devemos assistir ao templo. E o profeta deixou a promessa: se passarmos mais tempo no templo, nós vamos ser mais abençoados do que fazendo qualquer outra coisa. Então deixo o meu testemunho, irmãos, dizendo a vocês, por experiência própria, pelo que eu senti, pelo que eu tenho sentido no templo. O templo é a casa do Senhor. É um lugar onde a gente pode encontrar o unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de equidade, cheio de verdade. Nós podemos encontrar o Salvador, que é cheio de paciência, cheio de misericórdia, cheio de longanimidade, que quer dizer bondade e generosidade. Nós podemos encontrar no templo alguém que está pronto para ouvir, como diz essa escritura,